Oi, pessoal! Na aula passada, nós falamos sobre renascimento cultural, sobre como todo aquele clima de ressurgimento das cidades, de retomada das atividades comerciais, dentre outras características que conversamos, como tudo isso contribuiu para uma transformação nas artes e na forma também de entender o mundo. O Renascimento, ele não foi restrito às artes, tá? Às obras de arte, como vocês viram. Hoje a gente vai falar dessas transformações a nível de ciência. A ciência que é tão importante para o andamento da humanidade, né? Com as grandes descobertas, estudos de medicina. A gente está vivendo um momento em que a ciência está se mostrando cada vez mais importante. E aí, hoje vamos estudar como foi isso, tá? Lá no período do Renascimento. E esse trechinho ficou conhecido como renascimento científico, né? Uma nova forma de pensar sobre produzir conhecimento. Então, os renascentistas, né, para os escritores, pensadores, renascentistas, as áreas do conhecimento, elas não eram como caixinhas, não eram restritas, tá? Como assim? Não estava história num cantinho, geografia num cantinho, ciências num cantinho. Eles entendiam as ciências como saberes que se conectavam, certo? E que, na minha opinião, como professora, é uma visão bem ampla e, de fato, é a visão que a gente deve buscar, porque as ciências, elas se comunicam, as formas de conhecimento, elas se comunicam, tá? Leonardo da Vinci, por exemplo, além de pintor, ele também foi inventor, cientista, escultor e estudioso da anatomia humana. Vários dos desenhos dele, várias das pinturas dele, tem envolvido todo um estudo da anatomia humana, todo um estudo da figura do corpo humano envolvido nessa arte do Leonardo da Vinci. Então, e outra coisa, gente, vamos relembrar. Todos aqueles valores que a gente estudou na aula passada, tá? Antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Humanismo, a busca da explicação através da leitura dos textos antigos, explicações para questões daquela época, através dos textos antigos, especialmente greco-romanos, tá? Racionalismo, explicação para as coisas do mundo, com fundamento na razão, no pensamento científico, na experimentação e observação. E o individualismo, em que o indivíduo aparece como protagonista de sua obra. Então, tudo isso que tinha nas artes também passou a ter na ciência, tá? Como eu disse, o Leonardo da Vinci, além de pintor, ele também fez uma série de inventos e desenhos que ele fez das invenções que ele fazia, nessas propostas de invenção, que serviram de inspiração para coisas que temos hoje, tá? Como escafandro, a bicicleta, dentre outras coisas. Então, a gente tem o quê? Uma conexão entre as várias áreas de conhecimento e o indivíduo não estava limitado a uma única esfera de atuação. Essa formação ampla dos renascentistas e esses múltiplos interesses garantiram a transformação em vários campos do conhecimento. Um deles diz respeito à observação dos astros. Lembra que na aula passada sobre grandes navegações, a gente falou sobre que os europeus passaram a ter acesso a objetos que permitiam a melhor observação dos astros? Pois bem, a partir daí, e com uma figura chamada Nicolau Copérnico, ele foi o primeiro a questionar uma ideia que era propagada na época, que era a teoria geocêntrica. Mas o que essa teoria dizia? Ela dizia o seguinte, que a Terra era o centro de todas as coisas e que os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Gente, hoje nós sabemos que não, né? Nós sabemos que, na verdade, o que vale é a ideia de Copérnico que ele afirmou lá atrás, que é a teoria heliocêntrica, de que a Terra não é o centro do sistema solar, mas que sim o Sol e os outros planetas orbitam em torno do Sol. Mas, para aquela época, se
divulgava mais essa ideia e que foi a ideia divulgada pela Igreja Católica e que eles diziam que a partir das escrituras sagradas, no caso a Bíblia, eles diziam que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele não colocaria sua imagem e semelhança em outro lugar que não fosse o centro do universo. Só que era uma informação baseada em achismo, no que, segundo o que a Bíblia está escrito, nós acreditamos que era desse jeito. Então, a teoria geocêntrica se baseava nisso. E aí, Copérnico, observando a posição dos astros, o movimento do Sol, as fases da Lua, ele chegou à conclusão de que não, de que o Sol era o centro do sistema solar e que os planetas orbitavam em torno dele. Até aí, tudo bem. Copérnico não teve grandes consequências de afirmar isso. Quem acabou sofrendo mais com essas afirmações acabou sendo seu sucessor, Galileu. Por quê? Galileu, ele aprofundou os estudos de Copérnico, reafirmou esses estudos e ainda fez a sua interpretação das Sagradas Escrituras. E isso foi um crime para a época. Por quê? Como se hoje qualquer pessoa pode ler a Bíblia, né? O motivo de qualquer pessoa poder ler a Bíblia é assunto para outro momento. Mas naquela época, na época de Galileu, apenas as pessoas autorizadas pela igreja, os membros da igreja, poderiam fazer a leitura, interpretar os textos sagrados. E aí foi o grande crime do Galileu. E ele foi perseguido, julgado e condenado pela Inquisição e foi obrigado a desdizer tudo aquilo que ele falou, tá? Olha só que coisa chata, né? Depois do Galileu, veio Johann Kepler e ele ainda ampliou a ideia do Copérnico e posteriormente também do Galileu. Ele disse que, na verdade, a Terra e os outros planetas orbitavam em torno do Sol, mas não numa forma circular, mas sim numa forma de elipse, num contorno elíptico. E vejam bem como um conhecimento puxa outro, porque na ciência sempre é assim, nada brota da Terra sem uma base. Na ciência, todos vão se inspirando nos conhecimentos que outras pessoas produziram e a partir daí vai se ampliando, vai fazendo novas investigações, buscando novas evidências e chegando a novas conclusões. E aí, a partir dessa ideia do Johann Kepler, tá? Essa teoria do Johann Kepler de que os planetas orbitavam não de forma circular, mas de forma elíptica, ele deu a base para que o Isaac Newton descobrisse a teoria da gravidade. Além desses conhecimentos, esses avanços na área da astronomia, o Renascimento científico também foi um período de grandes avanços no conhecimento sobre a medicina. Por quê? O Miguel Servet, por exemplo, estudou o sistema circulatório, né? Como o sangue circula pelo corpo. Isso é muito importante para o avanço em tratamentos médicos na época. E o André Vesalius, que por estudar, se dedicar ao estudo da anatomia humana enquanto ciência, porque veja bem, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, também aquele escultor que a gente falou na aula passada, eles estudavam mais para conhecimento da estrutura do corpo humano. Mas enquanto ciência, enquanto uma ciência médica, quem estudou foi o André Vesalius. E por isso ele é considerado o pai da anatomia moderna. Então, gente, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.